Olá, Agent Blazers, bem-vindo ao 11º dia do nosso desafio de 30 dias sobre Agent Force, Zero to Hero Agent Force. Hoje iremos mergulhar mais fundo aqui no Agent Force e seus building blocks, ou como preferirem, os componentes que são fundamentais para que o Agent Force funcione, né? A gente vai compreender cada um desses componentes e como eles são cruciais para construir os agentes que vocês vão construir na organização de vocês, tá? Eles podem ficar ainda mais inteligentes se bem configurados, claro. Então, o nosso objetivo hoje aqui é explorar os 5 elementos que fazem parte dos blocos de construção do Agent Force, entender suas funções e aprender a configurá-los na plataforma basicamente, tá bom? Então vamos lá. Os agentes são compostos por 5 building blocks, como eu falei. Cada um tem um papel específico na criação de interação inteligentes e autônomos, né? Lembrando, os agentes são autônomos. Então, são eles aqui, ó, o agente em si, os tópicos, as ações, actions, né? O motor de raciocínio, o Atlas, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e o modelo de linguagem, que vai enviar e receber as respostas, que a gente vai enviar e a gente vai receber as respostas, tá bom? Então, é o LLM, Large Language Model, ok? Então, são esses 5 tópicos. Vamos nos aprofundar em cada um deles aqui. O agente é o ator principal, é aquele que realmente interage com o usuário, obviamente, né? É uma IA conversacional, né? Que até a Salesforce explica em suas demos, capaz de agir de maneira proativa, identificando as oportunidades, prevendo próximos passos, executando ações com autonomia ou com intervenção humana. Eles estão se tornando cada vez mais autônomos, né? Porque na última release, na Spring 25 release da Salesforce, para quem está vendo agora, no início de 2025, a Salesforce quer realmente automatizar todas as tarefas do dia a dia das pessoas. Então você vai digitar um prompt e o agente vai agir por si só até no setup, tá? Então este agente ele está se tornando cada vez mais autônomo, mais compreensível, mais automático, né? Sem a necessidade de interação humana. No Salesforce você pode criar esses agentes também, tá? Então, por padrão ou totalmente customizado, utilizando as suas necessidades específicas. Por isso que existem aqui esses building blocks, tá? E a gente também aprendeu o prompt template, que é muito importante, outros componentes do RAG que fazem parte aqui do agente que vocês podem utilizar no agente. Então vamos para o próximo. Tópicos, né? O conceito geral de tópicos, eles são basicamente conjuntos que agrupam ações específicas, tá? Então você faz um tópico para colocar as ações dentro dele, tá bom? Então a gente pode ter vários tópicos, cada um focado em contextos diferentes. É como uma especialização da gente aí para organizar melhor as tarefas, beleza? Então um tópico pode ter várias ações e um agente pode ter vários tópicos. E dentro do tópico a gente pode ter várias instruções. Então é isso que é muito importante. Dentro do tópico, eu considero o tópico um dos passos mais importantes para você configurar seu agente. Porque você pode ter mais de um tópico e se você sobrepor tópicos com ações, então você consome muito da agente desnecessariamente. Então, saber construir tópicos é como se você fosse construir permission set groups, né? Dentro dos grupos tem as permission sets, por exemplo. É o mesmo conceito aqui de agrupamento de funções dentro do agente, tá bom? Então vamos aprofundar um pouquinho mais no tópico. Configurações dos tópicos incluem vários campos-chave, igual eu coloquei aqui para vocês, né? O label, que precisa ser direto, tá? E objetivo, como vocês podem ver. Eu até dei uma dica aqui, ó. Não pode ser. Você tem que ler e já identificar. Pô, realmente esse tópico é para isso. Eu posso utilizar o tópico em outro. Então, tem que ser bem objetivo mesmo. A classificação, classification description, que está lá, deve resumir em poucas frases como a gente vai identificar o contexto deste tópico, tá? Então,
você vai declarar aqui dentro como o usuário vai se comportar e o agente vai se comportar, beleza? Então são poucas frases mesmo para ele identificar, pô, esse tópico serve para isso, vai rodar, ok? O escopo é um detalhamento claro das tarefas permitidas e as instruções que vão dentro de outro tópico, outro campo. Então, o escopo é a responsabilidade detalhada do. É como se fosse o seu escopo de trabalho, é o escopo do agente, né? Ah, você vai fazer isso, isso e isso. No próximo slide eu vou até apresentar um pouquinho mais. Então, tem que declarar as tarefas aqui do que ele faz e o que ele não faz. E as instruções são as regras específicas que determinam a execução das ações, tá? Então, as instruções que vai dar regra. O escopo é o que vai fazer. Então, vamos dar um exemplo aqui. O exemplo completo, né? Então, olha só. Topic Label, política de reembolso. Tá? Este tópico responde exclusivamente questões relacionadas a reembolsos, com instruções claras para garantir a segurança e precisão na interação com os clientes. Então, vamos lá, olha. Classification, no caso do agente, né? Está dentro do tópico, o tópico está lá descrito, a classificação do tópico responde dúvidas e solicitações relacionadas a reembolso de clientes. Este tópico. O escopo, apenas responder perguntas sobre a política oficial e procedimentos de reembolso da empresa. Lembra que eu criei lá uma política de reembolso para a Reforce? Aí as instructions aqui. Sempre validar o pedido do cliente com e-mail e número do pedido antes de fornecer detalhes. Se solicitado reembolso, verificar primeiro se está dentro dos 30 dias da respectiva regra. Então, a instrução você traça regras ali dentro, né? Ok? E o escopo é como ele vai se comportar. Eu vou mostrar dentro da plataforma daqui a pouquinho como é que você configura esses campos. Você pode ter mais de uma instrução dentro do seu tópico, tá? Então, associando, como é que a gente associa ações aos tópicos? Após você configurar o tópico ali nos campos principais, a gente precisa associar ações específicas que ele pode executar, né? Então, as ações podem ser padrão ou customizadas. Você tem que se lembrar de uma coisa: não pode associar ações demais ao mesmo tópico para evitar a confusão durante a interação. Porque se tiver várias ações dentro de um só tópico, vai ter a confusão. Ah, não faça isso, faça aquilo, aí a ação faz uma coisa. Enfim, você tem que estar muito bem alinhado e tem que construir muito bem este seu agente, segmentando os tópicos com as ações específicas dentro de cada tópico. Ah, posso repetir uma ação dentro de um tópico? Pode, sem problema, mas que ela não sobreponha a outra com as regras definidas dentro de um tópico, tá bom? Ações. Ações são tarefas executadas pelos agentes dentro de cada tópico, ou seja, por isso que a ação fica dentro do tópico. Elas podem ser padrão, oferecidas pelo próprio Salesforce. Quando você cria lá um tópico, você já vai ver as ações, como envio de e-mails, resumo de registros, né? Ou customizadas, criadas especialmente para atender necessidades específicas através de Flow, Apex ou Prompt Template, beleza? Além das chamadas na API. Basicamente é isso a ação. Motor de raciocínio é o outro componente, tá, do nosso bloco. Então, o motor de raciocínio é o cérebro por trás de todo o agente que liga tudo, né? Ele interpreta a solicitação da pessoa que está interagindo com o agente, classifica em tópicos essa interação e coordena o passo a passo para alcançar o objetivo do usuário. O Salesforce utiliza especificamente o Atlas Reasoning Engine. Então, vocês podem pesquisar um pouquinho mais, vou deixar o link também. Então, é muito importante. Ele vai definir os tópicos, vai coordenar o passo a passo de cada tópico e quais ações realizar naquele pedido do usuário. Ok? Por fim, não menos importante, é o motor aqui de tudo, né? O realizador de tudo, o operário, é o Large Language Model. O LLM é essencial para garantir uma comunicação natural. É ele que entende o que o usuário quer dizer e gera respostas que façam sentido no contexto da conversa. Lembrando que o passo anterior
todo passo anterior é realmente de construção dentro do Salesforce. Quando vai para o LLM, é um modelo de linguagem que vai definir todos os requisitos com as regras já incorporadas dentro do prompt para ele responder e retornar para o usuário. Ok? Basicamente, são esses os componentes fundamentais de um agente, ou seja, um Agent Force. Então aqui vamos traçar o fluxo geral, tá, da ação. Esse é o fluxo completo dos componentes que entram em ação quando você aciona o Agent Force, tá, um agente. Desde a solicitação do usuário aqui dentro, vai para o Reason Engine, né, que é o motor que roda. Depois ele segmenta o tópico, as ações que estão contidas dentro de cada tópico, o tópico ou os tópicos, né? Manda para o LLM e assim o LLM volta com a resposta bem específica sobre aquele assunto, respeitando todas as regras que estão contidas dentro do tópico, beleza? Boas práticas aqui de configuração. Evitar excesso de instruções, usar uma linguagem clara e consistente, você não pode se confundir. Se você está com dúvida em escrever, pense em sumarizar o que você está escrevendo. Deixe bem conciso mesmo, né? E rever instruções para evitar conflitos dentro de cada tópico, tá? Então, o tópico é muito importante para vocês definirem cada tópico, as ações estão presentes em cada um. Se você falar dentro de uma instrução que não pode isso, não pode aquilo, vai bloquear o seu agente de fazer o que você quer, ok? Por exemplo, na política de reembolso. Se eu falar não responder com cálculos específicos de valor que o usuário vai receber, ele não vai responder. E aí, dentro da política tem aquilo, e em outro tópico você tem uma informação de que você é para calcular, o agente é para calcular o valor total do reembolso, vai se sobrepor e vai causar confusão.